Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, tudo ótimo comigo e vamos para mais um vídeo. Dessa vez, falando sobre personagens que possuem características autistas, mas que não são de fato. Eu digo que esses personagens aqui não são autistas realmente, porque se tratam de entidades ou seres sobrenaturais ou extraterrestres. Eu já tenho vídeos aqui no canal nesse sentido, né? Falando sobre personagens que são autistas, seja canonicamente confirmado pelos criadores ou personagens que apenas demonstram características, né? Que podem ser autistas, mas que isso nunca foi confirmado na obra. A exemplo do Newt Scamander, de Animais Fantásticos, que já foi praticamente confirmado pelo ator que interpreta ele, mas que pro contexto e época ali da obra seria impossível ele ter esse diagnóstico, uma vez que ele se passa na década de 30, 40, onde o diagnóstico nem existia, né? Então não teria como. Mas só pra dar um exemplo, coisas assim, sabe? Mas nesse vídeo aqui eu quis dar uma diferenciada, trazendo personagens que não são humanos e, portanto, não poderiam ser autistas no sentido clínico, uma vez que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento e esses seres não têm a mesma composição bioquímica que a nossa, eles não poderiam ser autistas, mas demonstram todas ou várias características do transtorno. Ou seja, esse é um vídeo sobre características, ou sintomas, como muitos chamam, apesar de eu não gostar muito desse termo. Tá, não é um vídeo pra sair por aí diagnosticando a torto e direito personagens. Até porque isso poderia reforçar aqueles comentários capacitistas que aparecem direto, né? Que muita gente diz atualmente que ai, autismo tá na moda agora. Ai, agora tudo é autismo. E não, isso aqui é apenas uma análise. Então chega de enrolação, vamos logo lá, né? Começando por Drax. O Drax de Guardiões da Galáxia é bastante citado em várias listas aí que as pessoas fazem sobre personagens que são autistas. Inclusive eu mesmo já mencionei ele aqui dessa forma. Pelo fato dele ser muito literal, ter reações inapropriadas para o momento, né, risada, dificuldade em expressar sentimentos, entre várias outras coisas. Mas se a gente parar para pensar melhor, né, reassistir o filme e tal, meio que é explicado que toda a raça dele se comporta assim. Então, a não ser que a gente esteja falando de todo um planeta composto apenas de pessoas autistas, o que pra mim seria forçar a barra demais, dá pra dizer que ele é um dos personagens com características autistas, mas que não é de fato. Já que se trata de um ser alienígena, cuja personalidade é desse jeito por conta da cultura dele. Aliás, ainda falando de guardiões, alguns dizem também que Amantes apresenta vários traços, embora eu particularmente não consiga detectar muitos, sabe? Apenas a aparente falta de noção dela e a hiperempatia, que na verdade é o poder dela, né? Então, mas fora essas duas eu não vejo tanta característica assim para que ela ganhe uma posição nessa lista, sabe? Agora, se alguém souber de mais alguma além dessas, comente aí. Lucifer Morningstar. Esse personagem aqui é polêmico, né? Bastante gente não gosta, normalmente por motivos religiosos. E tudo bem, cada um com suas crenças, costumes, aí tem esse direito. Já eu conheço outros cristãos também que não tem problema nenhum com isso, sabe? Separam muito bem o que é um personagem fictício apenas do que aquilo que está na Bíblia. Mas isso daí é uma coisa que vai de cada um. Mas independente disso, ele tem sim várias características autistas. Como, por exemplo, a sinceridade excessiva, a literalidade, né, dificuldade com figuras de linguagem, dificuldade para expressar sentimentos, uma falta de noção em algumas situações, não gostar de toques ou abraços, entre várias outras. Mas a mais marcante dessas características, sem dúvida nenhuma, é o olhar penetrante dele. Muita gente acredita que pessoas autistas não olham nos olhos, né? Enquanto que outras acreditam que isso daí não tem nada a ver, que não olhar no olho não é sinal de autismo, e quando a pessoa não olha no olho, ela simplesmente é tímida, coisas desse sentido, sabe? 50% dos comentários capacitistas é falando que o autista não olha no olho de jeito nenhum e se você olhar você tá mentindo. E a outra metade fala que não, que isso daí não tem nada a ver, nunca teve a ver com autismo, sabe? O pessoal não entra num acordo de como vai desmerecer a gente.
Mas a verdade não é nenhum nem outro. A verdade ela tá no meio termo. O que a gente tem é dificuldade em manter o contato visual, que é diferente de não olhar nunca no olho. Mas também isso não é uma regra geral. Assim como tudo dentro do autismo varia de pessoa para pessoa. E acontece de muitas vezes muitos olharem nos olhos das pessoas bem fixamente, às vezes gerando até um desconforto para quem está sendo olhado. Justamente para contrariar essa ideia, ou porque cresceu desde a infância ouvindo que você tem que olhar no olho, isso é falta de educação. E aí a pessoa acabou desenvolvendo isso, né? Esse negócio de olhar no olho é a sua própria maneira. Então essa característica casa perfeitamente com o personagem. Claro que esse é o poder dele, antes que comentem o óbvio aí, né? E eu repito que esse é um vídeo sobre características. Inclusive eu já fui muito comparado com ele. Não só na aparência, mas no jeito. Eu acho que até principalmente no jeito, né? Porque o cara é puta de um galã, não tô com essa corda toda não. Mas em relação ao jeito mesmo. Bom, antes de falar do próximo, eu peço para que você que está assistindo aí deixe o like, porque isso é importantíssimo para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas que, assim como você, podem achá-lo interessante e até informativo, né? Então, ajudem aí. Piccolo Daimao. O Piccolo de Dragon Ball é igual ao caso do Drax, né? Um alienígena cuja população planetária inteira tem as mesmas características. Portanto, não seria correto ou justo dizer que todos eles são autistas. Mas sim que apenas possuem as características, tais como a falta de sensibilidade, dificuldade em demonstrar ou mesmo compreender sentimentos, falta de filtro social, entre outros. Mas a mais marcante, sem dúvida, é a sensibilidade auditiva dele. Ele escuta muito melhor que todo mundo, ouve as conversas de longe e sofre com sons muito agudos. Superman, que mais um caso de um extraterrestre cuja população inteira do planeta dele é assim. No caso do Superman, enquanto ele tá como Clark Kent, né, principalmente, ele tem uma aparente timidez. É claro que dependendo da versão da HQ, ou mesmo do ator que interpreta ele, às vezes isso é parte do disfarce dele. Tudo bem. Mas em algumas ele simplesmente é visto assim, quando na realidade não é tímido nem nada. E acreditem, isso acontece muito com pessoas que são autistas. Ele também tem a super audição, na verdade super sentidos, né? Paladar, até a visão é potente a ponto de ver entre as coisas. Claro que nenhum autista tá nesse nível, né? Mas é fato sim que muitos têm uma visão muito melhor. Eu mesmo tenho hipermetropia, né? Enxerga melhor de longe. E outra coisa que ele tem, que muitos autistas também têm, é resistência à dor. Não todos, claro, né? Mas entre outras características. E por fim, Wandinha Adams. A Wandinha também é uma que é citada em várias listas. Eu mesmo já tenho vídeo sobre ela. E só começou esse lance de falar que ela é autista após o lançamento da versão mais recente dela, né, da Jenna Ortega, que apresenta várias características, como sensibilidade a barulho, a luz, um forte senso de justiça, comum em autistas. Ela odeia toques e abraços, tem hobbies peculiares, né, hiperfocos. Não gosta de convenções sociais, se comporta de maneira estranha em eventos, enfim. Claro que a Wandinha sempre teve essas características em todas as suas versões. Mas essa atual ficou muito mais evidente e pode ter um fundo de realidade, já que o Tim Burton, que dirige a série, é autista. E pode sim ter influenciado na construção da personagem, né? Dando dicas pra Jenna Ortega de como fazer certas cenas e tudo mais. Tem quem diga que não apenas ela, mas toda a família Adams, na realidade, sempre foi a retratação de uma família neurodivergente. Mas, sei lá, eu acho meio forçado dizer isso. Claro, não desconsidero totalmente a possibilidade, né? Mas acho meio difícil, até porque esses personagens foram criados na década de 30. Sabe, não tinha diagnóstico, nada. Hoje, pode até ser que possam ser vistos dessa forma sem problema nenhum. Mas na sua criação original acho difícil, viu? Mas voltando na série atual, tem quem diga também que toda a escola que ela estuda possa ser um simbolismo, né? Uma analogia de pessoas neurodivergentes. Tipo a Enid e os lobisomens, né? que representariam o TDAH, as sereias, o toque,
Enfim, nisso eu consigo acreditar. Me parece uma teoria bem menos viajada. E até por isso eu resolvi colocar ela aqui nessa lista. Embora perto dessas outras criaturas, né, lobisomens, gárgulas, a Wandinha esteja muito mais perto de ser humana, né, porque ela é simplesmente uma bruxinha, ainda assim é um ser sobrenatural, né? Não é totalmente humana, então faz mais sentido mencionar ela aqui. Bom, mas e você? Consegue lembrar de algum que não foi mencionado aqui? Comenta aí pra gente. Até o próximo vídeo. Gratidão.